Olá, morecos! Mais uma aula sobre logaritmos, né? Uso das propriedades. Primeiro, eu vou demonstrar uma propriedade da equação para vocês, que ela é muito simples. Dá uma pausa no vídeo, resolve essa equação aqui, vê quanto que ela vai dar. Bom, para a gente resolver, vai ficar 2x igual a menos 11 mais operação inversa, menos 3. 2x igual a menos 14. Deve 11, deve 3, deve 14. 2 está multiplicando, passa dividindo. Menos e mais menos, 7. Então, a solução dessa equação é menos 7, certo? Normal. Se a gente pegar essa equação e multiplicar ambos os lados por qualquer número, por exemplo, eu vou multiplicar por 4. Vai ficar 4 vezes 2x, 8x. 4 vezes 3, 12. Menos 11 vezes 4, menos 44. Dá uma pausa no vídeo, resolve essa equação. Como que vai dar? 8x igual a menos 44, mais operação inversa é menos. Deve 44, deve 12, deve 56. O 8 está multiplicando, vai passar dividindo. Menos dividido por mais é menos. 58 na tabuada do 8, 7. Olha que bacana. O que a gente prova? Que uma equação, se eu multiplicar ou dividir ambos os lados por um mesmo número, o valor da incógnita não muda. Ela é sempre a mesma. Certo? Muito bem. Relembrando, equação exponencial. Lembra como é que resolvia? 2x, por exemplo, é uma equação exponencial. 2 elevado a x igual a 64. A gente pegava o 64 e ia dividindo, né, pelo primo, no caso aqui é par, divido por 2, até chegar no 1. Então, eu escrevi o 64 na forma de potência. O 64 é 2 elevado a 6. Então, a gente substituía 2 elevado a x é 2 elevado a 6. A base ficou igual, eu cancelo a base, o x valia 6. Essa matéria a gente viu em agosto, né? Meio de agosto. Aí, quando acabou essa matéria, a gente viu função exponencial, tudo. Lembra que eu falei dessa equação para vocês? Que a gente ia aprender logaritmo primeiro, para depois aprender a resolver essa equação. Porque o 7 não dá para escrever na base 2, igual eu fiz com o 64. Sempre que você tiver uma equação exponencial desse jeito, que não vai ter jeito de tornar a base igual, ele vai te dar o logaritmo das duas bases. Então, ele te deu aqui, ó, o logaritmo do 2 e te deu o logaritmo do 7. Então, o que você vai fazer? Bom, se eu posso multiplicar ou dividir ambos os lados de uma equação por um mesmo valor e o x não muda, então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um logaritmo
dos dois lados da equação. Aqui o logaritmo na base 10. Quando não tem base é 10, certo? Ah, professora, para quê? Porque aí você pode usar as propriedades do logaritmo. Lembra aquela propriedade que diz que quando você tem a base elevada a um expoente, você usa a propriedade da potência e o expoente passa multiplicando? Então, eu vou aplicar essa propriedade. X vezes log de 2 igual a log de 7. Certo? O que está multiplicando uma equação de primeiro grau, que não tem expoente, né? Expoente é 1. O que está multiplicando, qual a operação inversa? Dividindo. Então, x é igual a log de 7 dividido pelo log de 2. Aí, ele te deu o valor do log do 7, é 0,84. E ele te deu o valor do log do 3, que é 0,3. Se você está em casa, numa boa, o que você vai fazer? Você vai abrir o celular, né? Você vai abrir o celular e você vai pôr lá 0,84 dividido por 0,3. Quanto deu lá? 2,8. Certo? Mas vamos supor que você está numa prova, num concurso, num vestibular. Você pode fazer a divisão ou você pode ir resolvendo na forma de fração. Então, primeira coisa aqui, ó, você iguala as casas. Quantas casas? Uma, né, e duas. Então, vou acrescentar um 0. Se o número de casas é iguais, eu cancelo a vírgula. Aí fica 84 dividido por 30. Dá para simplificar? Por 2. Vai dar 42 sobre 15. 4 mais 2 é 6. Está na tabuada do 3. Então, dá para simplificar por 3. Então, x igual 42 dividido por 3 vai dar 1, sobra 1. 12 vai dar 4. 14 sobre 15 dividido por 3 dá 5. Aí você pode deixar a resposta na forma de fração. Aí, quando a gente dividiu na calculadora, não deu 2,8? Se eu pegar 14 e dividir por 5, também dá 2,8. Falou? Mas geralmente a gente não coloca a resposta na forma decimal. Só se você estiver mexendo com um problema que tenha dinheiro. A gente deixa a resposta na forma de fração, tá? Mas se eu colocasse x igual a 2,8, também tá aproximadamente, né? Porque mesmo que a divisão deu exata, o logaritmo aqui, ó, esse tiozinho aqui em cima do igual, significa que é um valor aproximado, que não é um valor exato, né? Que ele é infinito. Difícil? Facinho, né? Vamos melhorar um pouquinho agora. Se eu tivesse uma equação exponencial assim, 3 elevado a x mais 1 igual ao logaritmo de 5. Não dá para resolver, porque 3 não dá para pôr na base 5 e 5 não dá para pôr na base 3. Então, vamos pôr logaritmo. Aí fica logaritmo de 3 elevado a x mais 1
igual a logaritmo de 5. Aí, aplica a mesma propriedade. O expoente, ele vai passar multiplicando. Então, x mais 1 vezes log de 3 é igual a log de 5. Aí, o que está multiplicando passa dividindo, né? Então, log de 5 dividido pelo log de 3. Aqui eu esqueci de colocar o valor do logaritmo. Então, você vai lá na calculadora, digita lá, ó, log, não precisa da tábua de logaritmo, né? 3. 0,4777, eu vou pôr 0,48 aqui embaixo. 0,48. Aí, eu preciso do log de 5. Log de 5. 0,698, então, a gente pode pôr 0,7. Falou? Aí, lembra que eu falei de deixar sempre na forma de fração? Vamos igualar as casas, cancelar a vírgula. Fica 70 dividido por 48. Dá para simplificar por 2, fica 35 dividido por 24. Aqui não tem divisor comum mais, né? 35 dá para dividir por 5 e por 7. E 24 não tá na tabuada do 5. Então, fica x mais 1 igual a 35 sobre 24. Acabou? Não, né? Eu tenho que tirar esse mais 1 daqui. Como é que o mais 1 passa? 35 sobre 24 menos 1. Quando não tem denominador é 1. O denominador tem que ficar igual. Então, eu vou multiplicar aqui por 24. Vai ficar 35 sobre 24 menos 24 sobre 24. 35 tira 24, fica 11. 4, 5, 2, 3. Sobre 24. Não dá para simplificar, parou aí. X igual a 11 sobre 24. Falou? Lindão? Aqui é a mesma coisa, esse exemplo. Só que aqui, ó, o 8 dá para fatorar. O 8 é 2 elevado a 3. Então, eu vou no lugar do 8 colocar 2 elevado a 3 elevado a 2x menos 3. Eu tenho que arrumar a equação antes de aplicar o logaritmo. Potência de potência, a gente multiplica, né? 3 vezes 2x, 3 vezes 3. 3 vezes 2x dá 6x. 3 vezes 3, 9. Igual assim. E agora, como é que eu resolvo? Dá para pôr 5 na base 2? Não. Dá para pôr 2 na base 5? Não. Então, eu aplico o logaritmo. Logaritmo, 6x menos 9, logaritmo de 5. Aí, lembra lá? O expoente passa multiplicando. Então, 6x menos 9 vezes log de 2 igual a log de 5. Tá multiplicando, passa dividindo. Log de 5 dividido pelo log de 2.
Aí eu já tenho aqui o log de 5 é 0,7. E o log de 2 é 0,3. Uma casa, cancela, dá 7/3. Aí fica 6x menos 9 igual a 7/3. Aqui, gente, ó. Quando não tem denominador, é 1. Quando é 1 e outro número, eu multiplico pelo próprio número, por 3. Aí fica 6 vezes 3, 18. 1 vezes 3, 3. 9 vezes 3, 27. 1 vezes 3, 3. E os 7/3 continua ele mesmo. Tirou da equação toda, cancela. Fica 18x menos 27 é igual a 7. Tá subtraindo, passa multiplicando. 7 mais 27. Vai dar 34 sobre 18. É par e par, simplifica por 2. Vai dar 17 nonos. Então, x igual a 17 nonos. Falou? Facinho? Só mais um exemplozinho, ó. Lembra da função exponencial? Quando a gente ia fazer a tabelinha, por exemplo, dada a função f de x igual a 2 elevado a x, a gente dava o valor de x e você substituía na função. Então, se o x for 0, você vai fazer f de 0 é 2 elevado a 0. 2 elevado a 0, você vai ter que o f de 0 vale 1, ou o y vale 1. Certo? Facinho? Eu vou tirar essa luz daqui, que tá muito escuro. Se eu quisesse o f de 3, o f de 3, no lugar do x, eu vou colocar 3. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. E dá quanto? F de 3 vale 8. Ou y igual a 8. A gente podia pôr um parzinho, né? 0, 1, 3 e 8. Ah, se fosse menos 3, eu faria f de menos 3 é 2 elevado a menos 3. Expoente negativo, tem que inverter a base. Isso aqui a gente viu em setembro. 1/2 elevado a 3 é 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Então, o f de menos 3 vale 1/8. Ou y igual a 1/8. Aí, a gente põe o parzinho assim, menos 3 e 1/8. Isso aqui a gente viu em setembro. Certo? Por que eu revisei isso com vocês? Por causa desse exercício aqui, ó. Você tem uma equação exponencial, 2 elevado a x, uma função exponencial. Calcule x se f de x igual a 4. Quer dizer, eu tenho aqui, ó. F de x é igual a 2 elevado a x. Ou y, né? Tanto faz. F de x é a mesma coisa que y. E te deu o valor de y, é 4. Então, no lugar do f de x, eu vou pôr 4.
Aqui seria a mesma coisa. Dá para resolver? Tá, né? Fatório 4, 2, 2, 2, 1. 4 é 2 elevado a 2. No lugar do 4, põe 2 elevado a 2. Base igual. X igual a 2. Facinho, né? Se a vida fosse bela. Olha esse que bonitinho. Só que aqui já tem uma dica, ó. Calcule x se f de x igual a 5. Dado o logaritmo de 2 e o logaritmo de 5. Então, tá na cara que aqui, ó, você tem a função 2 elevado a x. Se ele deu que o f de x é 5, você vai pôr 5 aqui. Certo? Dá para pôr 5 na base 2? Não. Dá para pôr 2 na base 5? Não. Então, o que eu vou fazer? Aplicar o logaritmo. Logaritmo. Não dá para escrever assim, tem que escrever embaixo. Logaritmo de 5 é igual ao logaritmo de 2 elevado a x. Se você quiser inverter o lado, para ficar mais fácil, tem aluno que acha que o x pode ficar só do lado esquerdo, né? Pode inverter, não tem importância não. Aí vai fazer a mesma coisa de lá, ó, do começo. Expoente passa multiplicando. X vezes log de 2 é log de 5. Tá multiplicando, vai passar dividindo. O log de 5, ele deu 0,7. Aqui, ó. E o log de 2, ele deu 0,3. Uma casa cancela. X é igual a 7/3. Então, fica x é 7/3 e o y é 5. Falou? Lindão? Acabou o exemplo. Mas antes, tem alguns alunos que estão com dificuldade de resolver equação de primeiro grau com fração. Então, eu dei uma aqui, ó, com distributiva e com fração. Tá? Então, primeiro, deixa eu reforçar aqui. A gente vai fazer a distributiva antes do MMC. Então, fica 3 vezes x, menos e menos mais, 3 vezes 2, 6, quando não tem nada é 1, 1 vezes 5, 5. Mais 4, menos 3 meios de x mais 1. Então, ó, quando não tem denominador, é 1. O MMC de 5 e 2 é 10, porque 2 vezes 5, 10. Então, todos os denominadores do lado esquerdo e todos os denominadores do lado direito vão ser 10. Aí você divide e multiplica. 10 dividido por 1, 10. Vezes 3, 30. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 6, 12. 10 dividido por 1, 10. Vezes 4, 40. 10 dividido por 2, 20. Vezes 3, 60. 10 dividido por 1, 10, vezes 1, 10. Denominadores iguais cancela, fica só o de cima. E agora? Letra para um lado, número para o outro.